Então, um objeto ele é lançado a partir da origem de um sistema de coordenadas com velocidade inicial de 8 metros por segundo. E essa velocidade ela faz um ângulo horizontal de 60 graus. Ele pede para calcular o alcance do objeto. Então, o alcance que ele está falando aqui, como eu ainda não discuti sobre isso, e eu pretendo falar sobre isso aqui numa aula separada, eu modifiquei o enunciado da questão para já explicar o que é o alcance. O alcance basicamente é a distância horizontal entre o ponto de lançamento do projétil até o ponto de impacto, que no caso ele vai bater vai sofrer um impacto no próprio solo, né? Então vai ser a distância de que ele foi lançado no solo até ele bater no solo. Então vamos tentar desenhar esse problema aqui para a gente ter uma ideia de como é que a gente pode resolver ele. Então vamos dizer que aqui é o solo horizontal, né? O mais horizontal possível. Então esse aqui é o solo. Então a gente vai ter um objeto sendo lançado com uma certa velocidade e um ângulo de 60 graus, né? Então a gente tem esse objeto sendo lançado aqui. O que vai acontecer é que ele vai fazer uma trajetória mais ou menos assim até alcançar o chão, certo? Essa trajetória aqui vai ser mais ou menos uma parábola, como a gente já tinha visto lá nas equações. E como é que vai ocorrer? Ele vai sair com essa velocidade em duas componentes. Uma componente em x, uma componente em y do vetor. A componente x do vetor velocidade ela permanece constante porque não tem nenhuma aceleração influenciando ela. Só que conforme o objeto se movimenta, a aceleração da gravidade aumenta ou diminui essa velocidade. Como a velocidade inicialmente em y está para cima, então ela vai sendo diminuída até chegar a um ponto em que ela fica zero. E a única velocidade que o corpo tem é a velocidade horizontal, que permanece sempre constante, não é? Porque não tem nenhuma aceleração influenciando no movimento. Então, basicamente isso aqui é tudo que a gente viu sobre movimento oblíquo. Então, o que o problema pede, no caso, é que a gente encontre a distância do que ele foi jogado até ele bater aqui no chão, que a gente chama de alcance. A gente vai dar o nome de A, tá? Essa distância A. Os nossos eixos, a gente pode fazer os eixos dessa forma aqui. Vamos fazer que o eixo X inicie do ponto de partida e que o eixo Y também, só que para cima. E o eixo X para a direita. Então o X inicial vai ser 0, o Y inicial também vai ser 0. Então pessoal, o que você vai ter aqui nesse movimento é que a gente vai ter essa velocidade aqui, que é de 8 metros por segundo, que vai ter uma componente em x, e essa componente em x ela vai permanecer constante, né? Como eu já tinha explicado naquelas aulas lá. Então essa componente em x, essa v inicial em x, ela vai ser essa componente v aqui, v0, que como o enunciado diz é de 8 metros por segundo, vezes, como essa componente aqui está em x, então ela está adjacente ao ângulo de 60, então vai ser cosseno de 60 graus. Isso é igual a 8 vezes 1,5. Então a componente em x ela é igual a 4 metros por segundo. Já a componente em y é igual ao nosso vetor velocidade, que o módulo do vetor velocidade, que é 8, vezes o componente em y é oposto a esse ângulo, então vai ser seno de 60. Isso é 8 raiz de 3 por 2. Isso é igual a 4 raiz de 3. Né? Então essa daqui é a segunda componente das velocidades. Os nossos eixos estão fixados aqui dessa forma. O eixo y partindo do ponto onde o projeto é lançado, o eixo x também. Então a gente diz que y0
é igual a zero e x0 também é igual a zero. Então a gente agora tem que imaginar como é que a gente vai analisar esse movimento aqui. Eu fiz um desenho de uma parábola que está mais bonitinho, que dá pra gente entender melhor. Mas só veja uma coisa aqui. Você percebe que a velocidade em x ela vai permanecer constante em todo momento, né? Porque não tem nenhuma aceleração. Só que aqui a velocidade em y ela vai caindo conforme ele vai chegando no ponto mais alto. Chegando no ponto mais alto, a velocidade em y vai ser zero, como a gente já tinha discutido naqueles outros casos lá. Então aqui a gente tem o desenho da trajetória. Essa linha horizontal aqui é o solo. Então o que vai acontecer é que vai ter o alcance, que é o que a gente quer saber, que é do ponto onde ele foi lançado até bater aqui no chão. Mas a gente vai dividir esse movimento em dois instantes. Aqui na metade do alcance. Na metade do alcance, por ser uma parábola, né? Então na metade desse segmento aqui eu vou ter o ponto mais alto, porque a parábola é um desenho simétrico. Então nesse ponto aqui, D1, eu não vou ter nenhuma velocidade vertical, porque eu estou no ponto mais alto. Estando no ponto mais alto eu só tenho velocidade horizontal. E eu vou usar isso aqui para resolver o problema que a gente tem. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso ponto final, x e y, como sendo x igual a metade do alcance e y como sendo a altura máxima. Então y vai ser a altura máxima, x vai ser a metade do alcance. E a gente sabe que nesses pontos aí a gente tem velocidade em y igual a zero e velocidade em x igual a velocidade inicial em x. Então com isso aqui a gente vai utilizar isso aqui. Qual é a fórmula de Vy? Vy é igual a V y inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Essa aceleração aqui é g, então fica menos g. A velocidade inicial em y é essa componente aqui. Então ela está oposta ao ângulo, então ela vai ser o seno do ângulo, né? Então vai ser V0 seno do ângulo. O ângulo é 60. O valor de V0 é 8. O valor de G é 10. E o valor de Vy nesse ponto que a gente está analisando é 0. Como a gente já explicou, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esse 8 dividido por 2 dá 4. A gente passa o menos 10 para a esquerda. E a gente vai ter que 10t é igual a 4 raiz de 3. Isso quer dizer que t é igual a 0,4 raiz de 3. Então o tempo para chegar ao alcance médio, o tempo para a partícula fazer esse movimento e chegar aqui é de 0,4 raiz de 3. Só que o que a gente não quer é o tempo, a gente quer o alcance. Se a gente fizer a análise no eixo x, que tem aceleração zero, portanto a velocidade é constante, a gente vai ter isso. O x0, como a gente adotou no eixo, é zero, então fica só isso aqui. A velocidade zero em x, quando a gente vem aqui, você consegue perceber, só olhar, que a velocidade inicial em x é um componente que está adjacente ao ângulo, e que, portanto, é V0 cosseno de 60. V0 é 8, cosseno de 60 é meio. Como a gente está querendo saber nesse ponto aqui, que a gente já sabe o tempo para chegar aqui foi de, como a gente calculou, 0,4 raiz de 2.
Então, raiz de 3 na verdade. A gente bota esse tempo aqui. E esse x vai ser a por 2. Então 8 dividido por 2 dá 4. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Então vezes 2 aqui. Então aqui dá 8. Essa multiplicação aqui dá 3,2. E o valor da raiz pelo enunciado é 1,7, né? Isso aqui é 1,7. Essa multiplicação aqui dá o valor de 5,44 metros.